Olá, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Os principais momentos das sessões dos dias 11 e 12 de maio de 2016. Karina, o grande destaque jurídico-político da semana, na verdade, ele não aconteceu no plenário do Supremo Tribunal Federal, mas atinge também a Corte, na medida que nós tivemos a confirmação pelo Senado Federal da continuidade do processo de impeachment da presidente da República. Como eu disse, isso acaba afetando também a Suprema Corte Brasileira, na medida em que, a partir de determinado momento, vamos ver como será isso, haverá a presidência do ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, que passa a ter uma função específica neste processo. Mas isso é uma outra história que nós vamos ver ainda hoje. Especificamente nas sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, nós temos também julgamentos importantes que aconteceram durante esta semana. Talvez na quarta-feira, o julgamento que foi concluído e que diz que a pessoa que foi condenada a um determinado regime de cumprimento de pena não pode ser submetida a um cumprimento de pena mais grave diante da ausência de vagas naquele regime menos gravoso a que teria sido condenado. O caso concreto tratava-se de um recurso extraordinário em que a pessoa tinha sido condenada a cumprir uma pena no regime semiaberto, trabalha durante o dia e se recolhe à noite no estabelecimento prisional, mas que teria sido submetida a um regime domiciliar para o cumprimento da pena, mais brando, portanto, em razão da inexistência de vagas para o cumprimento nesse regime para o qual ele tinha sido condenado do semiaberto. E os ministros, depois de vários debates, acabaram entendendo que, na ausência dessa vaga no regime semiaberto, ele não pode ser submetido, como pretendia argumentar o Ministério Público, que ele seja submetido a um tratamento mais gravoso, ao regime fechado, em razão dessa inexistência no semiaberto. E aí, por maioria de votos, os ministros, na verdade, por unanimidade, os ministros chegaram a essa conclusão de que seria possível ele cumprir essa pena no regime domiciliar, diante dessa ausência de vagas no semiaberto, apenas ficando vencido o ministro Marco Aurélio, que abarcava essa circunstância na sua totalidade, em detrimento da tese vencedora, que dava parcial provimento ao recurso extraordinário, capitaneado pelo relator, ministro Gilmar Mendes, que dizia que, embora a legislação não preveja essa possibilidade, é preciso considerar as circunstâncias de superlotação carcerária e também que esse regime mais gravoso seria prejudicial até em razão da dignidade da pessoa humana e o direito desse preso de não ser submetido a essa situação mais grave. E ele coloca no seu voto, um voto que foi proferido no finalzinho de 2015, Cadu, porque essa semana nós tivemos a retomada desse julgamento com a apresentação do voto vista do ministro Teori Zavascki, que acabava acompanhando o ministro relator Gilmar Mendes, no sentido de adotar-se medidas que poderiam, talvez, solucionar ou minimizar esse problema. Fazer com que essas pessoas que estejam cumprindo no regime semiaberto já, mas que estejam mais próximas da progressão, pudessem mudar de regime diante de um monitoramento eletrônico, por exemplo, para abrir vagas para essas pessoas condenadas no semiaberto, talvez seria uma possível solução. E também a formação de um cadastro nacional de presos para que, dentro desse cadastro, pudesse colocar em liberdade mais rapidamente, de uma forma mais eficiente, fazendo com que houvesse a liberação dessas vagas. Tudo isso fiscalizado e liderado pelo Conselho Nacional de Justiça. Inclusive, o ministro Ricardo Lewandowski disse que esse cadastro já estaria pronto, mas em fase de implementação em todo o Brasil. Mas, de toda forma, esse foi o julgamento que foi retomado durante a semana e efetivamente concluído. O ministro Marco Aurélio, como eu disse, ele ficava vencido porque ele dava provimento, na verdade, ele negava provimento a esse recurso que era do Ministério Público, entendendo sobre a possibilidade dessa prisão domiciliar, a falta de vaga no semiaberto. O ministro Gilmar Mendes e os demais davam parcial provimento a esse recurso extraordinário para fazer essa consideração. Pode no domiciliar, em razão da falta, mas enquanto essas medidas não forem atendidas para que pudesse haver essa liberação ou, de uma certa forma, a minimização do problema da superpopulação também carcerária.
julgamento iniciado em dezembro do ano passado e finalizado nessa semana. Mas outros 2 julgamentos, eles também tiveram uma retomada, mas suspenso novamente por pedido de vista. Assunto que interessa a todas aquelas pessoas, eu ia falar concurseiro, mas talvez essa palavra não seja melhor, mas todas aquelas pessoas que almejam poder ter a administração pública, a União, Estado, Município ou Distrito Federal, como seu chefe, como seu patrão, e aí concorrem a cargos públicos mediante concurso público. O Supremo retomou o julgamento de um recurso extraordinário também, em que se discute se a pessoa que responde ao inquérito policial ou é réu em uma ação penal, ela tem idoneidade moral suficiente para poder assumir um cargo público. O julgamento iniciou na quarta-feira, mas foi suspenso em razão de um pedido de vista também do ministro Teori Zavascki. E na quinta-feira, retomado um julgamento, mas suspenso também, agora em razão de um pedido de vista do ministro Luiz Fux, um recurso extraordinário e uma ação direta de inconstitucionalidade que discutem, em tese, assim, no geral, vamos dizer assim, se um agente político, como por exemplo um prefeito e o vice-prefeito, eles têm o direito de receber 13º salário e 1/3 constitucional de férias, além dos subsídios previstos constitucionalmente que devem ser pagos em parcela única. Essas verbas de gratificação poderiam ser incorporadas ou não, ele só pode receber na condição de subsídio e aí haveria uma incompatibilidade na forma de recebimento dessa remuneração por esses agentes políticos. Envolve servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas e também prefeito e vice-prefeito do município de Alecrim, no Rio Grande do Sul. Julgamento suspenso, pedido de vista do ministro Luiz Fux. E o fato mais importante, talvez que, como você disse, não aconteceu no plenário do Supremo Tribunal Federal, mas essa semana o ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, tomou posse nessa segunda fase de julgamentos perante o Senado Federal da acusação de crime de responsabilidade da presidente afastada Dilma Rousseff. Ele deve conduzir agora, nessa fase de pronúncia, ele deve atuar como um órgão recursal, nas próprias palavras do ministro Ricardo Lewandowski, em entrevista dada logo depois à assinatura do termo de posse. Quem comanda as investigações e essa fase de inquirição de testemunhas, colheita de provas, apresentação de defesa, debates da defesa e acusação, vai ser a comissão especial formada para o impeachment no Senado Federal. E os recursos, eventuais recursos em matérias processuais, deverão ser dirimidos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que, ultrapassando essa segunda fase e chegando-se à terceira, quando então haverá efetivamente o julgamento político perante o Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal funcionará como presidente do Senado nesse julgamento, quando então, para a condenação por impeachment, serão necessários uma maioria qualificada dos senadores, 2/3 de votos, portanto, para afastar definitivamente a presidente hoje afastada temporariamente por um prazo máximo de 180 dias, enquanto esse processo tramita, mas, se confirmada a saída, apenas a decisão política do Senado é que poderá confirmar essa situação. No mais, o ministro presidente do Supremo funciona como presidente dessa sessão de julgamento, mas ainda assim lá nessa terceira fase. Por enquanto, ele só está... a sua função é garantir a aplicação do devido processo legal, a legalidade da lei e fazer com que o julgamento político respeite também regras jurídicas nesse processo de impeachment que tramita agora perante o Senado da República. Vamos voltar agora à sessão plenária, portanto, da quarta-feira, para vermos mais detalhadamente todos estes destaques desta semana. A partir de agora, quando não houver vagas para os condenados no regime semiaberto, eles poderão cumprir a pena em regime domiciliar. Como já adiantou a Karina, foi o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 641.320, com repercussão geral reconhecida. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Teori Zavascki, que acompanhou o relator, ministro Gilmar Mendes, entendendo que a falta de vagas no sistema prisional não deve necessariamente conduzir à concessão de prisão domiciliar. E os casos precisam ser analisados individualmente pelos juízes, seguindo critérios como comportamento ou grau de periculosidade do condenado. Foram propostas medidas alternativas para enfrentar a situação, mas a possibilidade de prisão domiciliar foi admitida até que elas sejam estruturadas. As ações propostas são
a abertura de vagas no regime semiaberto, mediante a saída antecipada de detentos que estejam mais próximos da progressão, e a conversão em penas restritivas de direitos para os apenados em regime aberto. Eu mesmo também emiti manifestação acolhendo a tese proposta pelo ministro relator, mas o julgamento acabou suspenso naquela data, em razão do debate que então se travou sobre o modo como se cometeria ao Conselho Nacional de Justiça as providências que lhe tocariam, segundo o que fora proposto, se em forma de determinação ou de recomendação. Por isso, na continuidade, em 3 de 12 de 2015, pedi vista. Verifiquei, todavia, que essa questão, no caso específico, acabou ficando prejudicada. É que, como informou o ministro-presidente na sessão ocorrida em 3 de 12 de 2015, as políticas desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais locais, já contemplavam providências, ainda que com outra denominação, que atendem satisfatoriamente ao proposto pelo ministro relator. E que, em face do pedido de vista, já determinara que as correspondentes informações chegassem a cada um dos ministros da Corte em curtíssimo prazo. Realmente, a preocupação de dar solução ao gravíssimo problema carcerário do Brasil tem sido, como sabemos, pauta importante das atenções, não somente dessa Suprema Corte, como também, de modo específico, do Conselho Nacional de Justiça, que, seja por imposição de lei, seja para dar cumprimento a decisões do Supremo, desenvolve importantes e permanentes políticas nesse sentido. Agora, mais uma vez, há, como visto, uma inegável convergência de opiniões sobre a inadiável necessidade de adotar medidas concretas que permitam, tal como apontado pelo ministro relator, se não eliminar, pelo menos atenuar as graves consequências práticas decorrentes da inexistência de vagas suficientes para viabilizar a adequada execução das sentenças condenatórias no que toca ao regime de cumprimento da pena imposta. Seja em forma de recomendação, seja em forma de determinação, o que importa é que a participação do Conselho Nacional de Justiça é indispensável e, no caso, está sendo atendida. Com essas considerações, reafirmo o voto proferido anteriormente, acompanhando o ministro relator. É como voto. O ministro Marco Aurélio divergiu. Para ele, quando não houver vaga no regime semiaberto, o sentenciado deve cumprir a pena no regime domiciliar. Cumpre ao Estado aparelhar-se para que haja observância irrestrita do título condenatório. Inconcebível é que permaneça, no caso réu, em regime mais gravoso do que o previsto na decisão judicial, ou seja, no regime fechado. Sustenta o Ministério Público que essa ótica não deve prevalecer, que se deve potencializar o interesse público, e aí o subjetivismo graça para definir-se o que se entende como interesse público, não se passando fora das situações jurídicas previstas na Lei de Execuções Penais, não se passando para o regime domiciliar. Ante esses parâmetros subjetivos e objetivos, limito-me a desprover o recurso do Ministério Público. O presidente da Corte, ministro Ricardo Lewandowski, destacou as alternativas propostas pelo relator. Como alternativas prévias à prisão domiciliar, que me parecem bastante razoáveis, é a saída antecipada do sentenciado no regime, tendo em vista a falta de vagas, a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto, e o cumprimento de penas restritivas de direito e o estudo ao recorrido após a progressão ao regime aberto. Alternativas que dão mais garantia à sociedade. A decisão foi tomada pela maioria do plenário. Os ministros analisaram um recurso em que o Ministério Público do Rio Grande do Sul questionava a decisão da Justiça do Estado, que concedeu prisão domiciliar a um preso em razão da falta de vagas no regime semiaberto. Ainda durante a sessão desta quarta-feira, os ministros começaram a debater se candidatos que respondem a processo criminal devem ser excluídos de concursos públicos. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, propôs que somente seja excluído de concurso
aquele que foi condenado em segunda instância ou de forma definitiva. Para que se recuse a inscrição, há necessidade de condenação por órgão colegiado ou condenação definitiva. Portanto, alguém que tenha sofrido condenação por órgão colegiado pode ter a sua inscrição recusada em concurso público, presente mais um requisito ao qual falarei em seguida. E aqui, como é evidente, eu estou fazendo uma analogia com a lei da ficha limpa, a lei complementar número 135 de 2010. Como nós sabemos, o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, prevê a necessidade, a exigibilidade de moralidade para o exercício do mandato. Esta matéria era regida pela Lei Complementar 64 de 90, que permitia a recusa ao registro da candidatura de quem tivesse sido condenado por decisão transitada em julgado. A Lei Complementar número 135 de 2010 veio prever de maneira diversa, estabelecendo serem inelegíveis os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. Portanto, eu estou aqui adotando este critério, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ações diretas de constitucionalidade, números 29 e 30, e na ADI 4.578, todas de relatoria do ministro Luiz Fux. Ainda de acordo com o relator, para que a condenação impeça a candidatura a um cargo público, é preciso que haja uma incompatibilidade entre a natureza do crime e as atividades do cargo. Nem toda condenação penal deve ter, por consequência direta e imediata, impedir alguém de se candidatar a um concurso público, até porque nem toda condenação penal gera perda do cargo público, mesmo para quem já esteja investido no cargo. Portanto, para que a condenação impeça a candidatura a uma vaga em cargo público, é preciso que haja um mínimo de conexão entre o delito imputado e a função que se vai exercer. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou ainda que a lei pode instituir critérios mais rigorosos para se concorrer a determinados cargos públicos, como, por exemplo, o da magistratura. Funções essenciais da justiça, as funções de segurança pública. Aí, nestes casos, eu penso que a lei pode estabelecer critérios mais rigorosos, que podem ir da condenação em primeiro grau até, em certos casos extremos, a mera existência de um inquérito quando houver fundadas razões. O relator entendeu que, no caso concreto, o homem não pode ser excluído do concurso, porque, apesar de responder criminalmente por falso testemunho, ele ainda não foi condenado. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Teori Zavascki. Depois do intervalo, você vai ver os destaques da sessão plenária da quinta-feira e também como será a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal no processo de impeachment que tramita no Senado Federal. Estamos de volta agora com os destaques da sessão plenária da quinta-feira. Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre pagamento de terço de férias, 13º salário e verba indenizatória a detentores de mandato eletivo. O julgamento havia começado em fevereiro, quando o relator, ministro Marco Aurélio, entendeu que os detentores de mandato eletivo devem ser pagos exclusivamente por subsídio fixado em parcela única. Ou seja, eles não teriam direito ao pagamento de verbas de representação, terço de férias e 13º.
No caso, o município de Alecrim, no Rio Grande do Sul, questiona a decisão da Justiça do Estado, que declarou inconstitucionais dispositivos de lei do município, que prevêem o pagamento de verba de representação, terço de férias e 13º salário para prefeitos e vices. Nesta quinta-feira, o julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Teori Zavascki. Ele acompanhou a divergência, aberta em fevereiro pelo ministro Luiz Roberto Barroso, entendendo que os detentores de mandato eletivo têm direito, além do subsídio, ao pagamento do 13º e das férias. O conceito de subsídio ele não é absolutamente incompatível com o pagamento de outras verbas. E, ademais, nesse caso, especificamente no que se refere aos agentes políticos, eu digo no item 5 do meu voto, é sobre esse aspecto, penso eu, e eu acabei de, ali antes de transcrever o voto da ADI, que se deve compreender o conceito de subsídio do parágrafo 4º, e até que ponto será legítimo estender a elas o disposto no parágrafo 3º do mesmo artigo. Por isso mesmo, é preciso um esforço interpretativo destinado a identificar o que pode ser considerado como retribuição pecuniária inerente ao típico cargo de prefeito ou vice-prefeito e o que constituiria mera vantagem adicional sem causa legítima. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Luiz Fux. Karina, além da questão dessas gratificações que geraram debate no plenário do Supremo, com base no pedido que foi apresentado, houve também outro debate em relação a outro ponto em que se pedia a inconstitucionalidade. Do que é que se trata? Nesse recurso extraordinário, além de se discutir esse pagamento e a possibilidade de se fazer, fora os subsídios que os prefeitos e os vice-prefeitos recebem, há também uma alegação de inconstitucionalidade no sentido de que o Tribunal de Justiça, ao analisar a inconstitucionalidade de uma lei, e aqui no caso é uma lei do município de Alecrim, no Rio Grande do Sul, ele não poderia declarar a inconstitucionalidade da lei à luz da Constituição Federal e apenas à luz da Constituição Estadual. Nesse ponto, os ministros sequer chegaram a mencionar na quinta-feira, mas esse é um ponto em que o ministro Marco Aurélio, no seu voto, acabou enfrentando também e decidindo. O ministro Marco Aurélio, ainda o julgamento não foi encerrado, mas o posicionamento do ministro Marco Aurélio é de que não haveria inconstitucionalidade nessa decisão do Tribunal de Justiça se, porventura, a norma da Constituição Federal, que teria sido utilizada como parâmetro para declarar a lei municipal inconstitucional, fosse de reprodução obrigatória na Constituição do Estado. E não sendo, não poderia ter como parâmetro a norma federal, em detrimento à norma estadual. Mas esse também é um questionamento que deve ser enfrentado pelos ministros na retomada do julgamento desse recurso extraordinário e também da ação direta de inconstitucionalidade. Sessão plenária da quinta-feira, continuação do julgamento. Quando acontecer, você vai acompanhar pela TV Justiça. Como já foi dito, Karina, destaque da semana também, depois da aprovação pelo Senado esta semana para aceitação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, uma série de etapas de julgamento devem ser cumpridas para seguir o rito, o que inclui a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal no comando do processo. Vamos ver quais são elas. A Comissão Especial do Senado dará início à produção de provas. É a chamada fase de instrução. Nesse período, a presidente Dilma Rousseff terá prazo de 20 dias para elaborar a defesa. Será permitido, tanto para a defesa quanto para a acusação, convocar testemunhas, realizar perícias e requisitar pareceres ao Tribunal de Contas da União. Por se tratar de um processo judiciário, as testemunhas convocadas serão obrigadas a comparecer sob pena de serem conduzidas coercitivamente. A presidente Dilma Rousseff poderá ser interrogada no final dessa etapa. Existe também a possibilidade de abertura de prazo de 15 dias para as alegações finais da acusação e outros 15 dias para as da defesa. Em seguida, será aberto um novo prazo para a aprovação do chamado parecer de pronúncia, que deverá ser submetido ao plenário do Senado. A sessão será presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que terá o nome oficial de presidente do Senado como órgão judiciário. Aprovado o parecer, as partes serão notificadas. A acusação terá 48 horas para apresentar a consolidação das acusações e as provas produzidas. A defesa também apresentará o contraditório e as testemunhas. Em seguida, o processo será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, que definirá a data para o julgamento e intimação das partes e testemunhas. O plenário do Senado vota. Se pelo menos 54 dos 81 senadores apoiarem o impeachment, a presidente Dilma é imediatamente notificada e é condenada pelo crime de responsabilidade.
Nesse caso, ela fica inelegível por 8 anos e o vice-presidente, Michel Temer, assume definitivamente a presidência da República. Caso o impeachment seja negado pelos senadores, o processo será arquivado e a presidente reassume o cargo até o fim de 2018. E claro, a TV Justiça vai acompanhar, assim como acompanha na próxima semana mais sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. Mais sessões no Direto do Plenário, quarta e quinta-feira ao vivo e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco na TV Justiça.